Uma questão que me parece necessário colocar ao escritor Virgílio Ferreira é a seguinte. A sua primeira obra é o romance O Caminho Fica Longe, de 43. Depois disso, o seu último romance, em data de publicação, é o Para Sempre, de 1983. O que há que saber é o seguinte: o que é que permaneceu em si desse tempo e o que é que mudou? Ou então, para citar Para Sempre, parte-se carregado de coisas, elas vão-se perdendo pelo caminho. Que coisas são estas e o que é que se perdeu pelo caminho? Bom, como imagino, é muito difícil dizer aquilo que se perdeu. Realmente essa frase traduz bem, suponho eu, aquilo que aconteceu comigo e que acontece, suponho, com muita gente. Quando estamos na juventude, nós estamos cheios de coisas a dizer, coisas a pensar, de problemas a discutir. E à medida que vamos envelhecendo, naturalmente esses problemas, esses interesses vão-se reduzindo. O que é que se reduziu em mim? Bem, eu suponho que, fundamentalmente, o que se reduziu foi o quê? Reduziu-se uma especificidade da problemática humana que, no começo, me interessou muito. Ou seja, quando eu parti para a aventura literária, naturalmente, os problemas que interessavam ao neorrealismo, que foi a corrente em que eu me formei, embora esse livro que você citou, ou seja, o meu primeiro livro, estivesse criado num clima diferente, foi um clima mais ou menos presencista, de que havia ainda um resto, mas no fim há uma viragem, que eu não sei, aliás, se foi verdadeiramente sentida, só tendo o original comigo é que eu poderia ver em que medida é que eu modifiquei esse final, ou ele era mesmo assim. O que é certo é que houve essa viragem. Portanto, a problemática humana interessava muito, nós vivíamos, não nos podemos esquecer, no começo da guerra. Todo esse clima nos incitava a virarmos para fora, para os problemas imediatos. Mais tarde eu senti que a problemática humana tinha outros aspectos muito mais profundos. Eu costumo dizer que o problema tinha que ver com, ou se considerava o pão um fim ou um meio, ou a nossa problemática acabava na satisfação das necessidades essenciais, ou a partir daí é que ela começava a existir. Tendo iniciado a sua produção literária em 1939 com o romance O Caminho Fica Longe, Virgílio Ferreira não pôde escapar, como muitos outros escritores da sua geração, às dominantes ideológicas e culturais de uma época histórica atravessada por tensões muito vivas. Era o tempo da implantação do neorrealismo, da projeção na literatura de uma atitude de resistência à ditadura e de solidariedade para com as desumanas condições de vida que atingiam o proletariado rural. Se bem que, tendo-se colocado numa posição de certo distanciamento em relação ao neorrealismo, Virgílio Ferreira aflora, com Waggon J, temas e ideias de que o neorrealismo se nutria. É, de qualquer modo, o tempo em que Virgílio Ferreira faz, como mais tarde confessará, a sua tarimba de escritor, sob a influência de nomes como Steinbeck, Hemingway e dos Passos, chegados a Portugal em traduções brasileiras, e a par de Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego e outros. E é também o tempo em que, progressivamente, o escritor se vai aproximando dos que viriam a ser pensadores fundamentais para a sua formação. Os que me falaram mais fundamente, os que me falaram mais fundamente foi um Jaspers, foi um Heidegger. Bem, o Sartre, evidentemente, mas para mim o Sartre foi sobretudo um homem que me impressionou pela sua fabulosa capacidade de raciocinar. Eu uma vez chamei-lhe uma locomotiva do pensar. E é um pouco isso, não é? A problemática dele interessou-me já menos. E foram estes os autores com quem eu me encontrei. À parte, já se vê o Pascal que eu falei há pouco, e certos autores, não posso esquecer que um autor, para mim, que foi uma grande revelação, foi Dostoiévski, que, como sabe, como todos sabemos, é, digamos, um escritor e um pensador também, não é? Com o romance Mudança, pode dizer-se aberta uma nova etapa na produção literária de Virgílio Ferreira. Entre 1949 e 1959, publicará obras tão importantes como o referido Mudança, Manhã Submersa, atravessado pela memória do adolescente seminarista que o escritor fora, e Aparição, este último um romance a diversos títulos decisivo no conjunto da ficção narrativa de Virgílio Ferreira. A cidade resplandecia a um sol familiar, branca, enredada de ruas como de velhas ciladas, semeada de ruínas, de arcos partidos, nichos de santos das orações de outras eras, janelas góticas, como olhares embiocados. Évora mortuária, encruzilhada de raças, o suário dos séculos e dos sonhos dos homens. Como te lembro, como me dóis.
Escrevo à luz mortal deste silêncio lunar, batido pelas vozes do vento, num casarão vazio. Habita-me o espaço e a desolação. É como se aqui ouvisse ainda a tragédia da planície nos teus corais de camponeses. Sob a rua que leva a Sé, viro ao largo do templo de Diana, e nas colunas solitárias ouço como um murmúrio antigo de uma floresta imóvel. O zimbório da Sé brilha, dourado ao sol matinal. Fico a olhá-lo longo tempo, parado sob um arco que se lança sobre a rua, suspenso de silêncio e de memória. Depois as ruas descem apressadas, oblíquas a velhos medos, até outras ruas obscuras, onde me perco. E finalmente descubro o edifício do Liceu. Repetido em diversos lugares estratégicos do texto, o título Aparição remete para os sentidos fundamentais deste romance, que em 1959 assinala o tempo da maturidade do escritor. A relação reveladora com um espaço, a cidade de Évora, que é também o lugar de uma profissão que se começa. A experiência da formação do sujeito em contacto com o mundo e com os outros. A tomada de consciência desse eu que arduamente se vai constituindo em diálogo tenso com os que o rodeiam. O registro simultaneamente memorial e de autoanálise, dominado pela voz de um narrador oscilante entre o presente e o passado, configura com rigor uma situação narrativa de resto frequente noutras obras de Virgílio Ferreira. A primeira pessoa traduz então, melhor do que qualquer outra estratégia narrativa, a síntese do indivíduo com a comunidade e a transposição das vivências do narrador para o leitor. Uma narrativa em primeira pessoa é muitíssimo mais impressiva. Tomemos este exemplo. Eu começo a alegria breve por esta frase: enterrei hoje minha mulher. O leitor que passa por esta frase, ou que inicia o livro por esta frase, é ele que enterra a mulher. Portanto, eu passei para ele próprio essa emoção. Suponhamos agora que eu dizia: o Jaime, que é a personagem, enterrou naquele dia a sua mulher. É muito diferente. Portanto, eu penso que a razão fundamental foi essa, foi dar uma força impressiva, uma força muito maior àquilo que se conta. Porque eu não quero estar numa atitude objetiva, indiferente, diante daquilo que me rodeia. Quero integrar-me nisso. Quero dar as coisas vividas por mim e, portanto, pelo leitor. Porque, no fim de contas, a narração da primeira pessoa de um livro tem que ver com uma leitura em primeira pessoa do leitor. É isto. Não era ainda muito tarde, mas a cidade apareceu-me despovoada. Solitário sentia assim. As fachadas dos prédios desciam obliquamente, altas, nuas. Como numa aparição a um jacto de velocidade, formavam embaixo, na rua, como um estreito canal entre barragens. Uma mão, como espátula, esquadriava em planos o jogo das frontarias. Um eco surdo alongava-se pela rua até ao vazio da planície adivinhado ao longe, como um cerco infinito à cidade irreal. Vagueei longo tempo através das ruas facetadas de branco, pelo puro gosto de me sentir sozinho, sem ideias, anulado de silêncio. Uma cidade fantástica erguia-se imaginada, numa geometria árida de superfícies lisas, com faixas de sombra e luz estriadas dos candeeiros às esquinas, com filas de janelas altas e cerradas, túneis de arcarias desertas, flechas de torres, de chaminés à altura dos astros, ângulos negros de ruas, imóvel espectro de uma civilização perdida. O espaço descrito é marcadamente um espaço transformado em termos subjetivos, um espaço transfigurado pela projeção de sentimentos de solidão e angústia que do narrador derivam. Com o romance Aparição consolida-se, pois, em Virgílio Ferreira, uma atitude temática que será dominante na sua obra a partir de então. A descoberta do eu, a experiência do sujeito como tema recorrente, e a partir daí, a descoberta do outro, que é, afinal, um eu objetivado. Depois, a ligação desse eu com o mundo que o rodeia. Pode dizer-se que Virgílio Ferreira é, então, cada vez mais, um escritor que cruza o discurso da ficção com o registro do ensaio, configurando um tipo de romance a que ele mesmo chama
romance-problema. Bem, de mim se tem dito que eu sou um cultor do romance-ensaio. Eu preferiria dizer romance-problema. E, sendo assim, às vezes disse-me que eu sou um ensaísta que faço ficção, ou outros dizem-me que sou um ficcionista que faz ensaio. Eu suponho que esta designação está mais certa com aquilo que eu penso. Realmente o ensaio para mim foi sempre uma atividade marginal. Eu não posso conceber um romance como por espetáculo, como por divertimento, como a mostragem apenas daquilo que se passa em volta de nós. Quero que um romance nos perturbe, nos deixe com um problema. Há uma distância infinita entre um romance, sei lá, mesmo de um Essa, que eu admiro imenso, e um Kafka, por exemplo. Quer dizer, portanto, eu sou pelo Kafka, sou pelo Dostoiévski, sou pelo romance que de facto me traz um problema, que me faz pensar, que me inquieta, não é? Ora, o ensaio o que é? O ensaio é um subbejo disso. É, portanto, uma excrescência, digamos mesmo, disso, não é? Digamos, portanto, que o ensaio é a filtragem do que de ensaístico havia na ficção. Em todo caso, eu gostaria de salientar o seguinte: eu cultivo um ensaio que não é bem o ensaísmo pura e simplesmente ensaístico, digamos assim, mas um ensaio emotivo. O ensaio emotivo, e nesta zona, aqueles que mais me agradam é, por exemplo, o Invocação ao Meu Corpo, que é um livro pelo qual ainda mantenho hoje uma certa afeição e que representa, de facto, aquilo que eu entendo que deve ser o ensaio. Quanto ao diário, pois, assim como o ensaio era, digamos, o excesso ou o subejo do ensaísmo da ficção, o diário é o subejo da situação romanesca que existia, portanto, no romance. De maneira que eu penso, o fulcro, o centro daquilo que eu fiz está no romance. E é realmente aquilo que mais me agrada fazer. Atento ao evoluir da literatura e às transformações da linguagem da narrativa, Virgílio Ferreira conhece e apreende, a partir dos anos 60, as experiências do chamado novo romance, cada vez mais distanciado dos modelos romanescos do século XIX, empenhado em descobrir soluções expressivas que plenamente se ajustem à representação de temas que não são já os do romance oitocentista. Virgílio Ferreira coloca um particular vigor no modo como sublinha o sentido dessa novidade e os fundamentos dessa verdadeira revolução romanesca. Evidentemente que o novo romance, como todos sabemos, tem os seus antecedentes ou os seus antecessores, nomeadamente, por exemplo, no Joyce, não é? Mas foi, de facto, aqui, no novo romance, foi para aqui que convergiu toda esta tentativa que veio daí mesmo outros autores, não é? Agora, eu desde há muito sentia a necessidade de fugir a essa prisão, a essa gaiola que era o quadro clássico da realização do romance. E um livrinho que, evidentemente, não será assim muito famoso e que data desse período neorrealista, que é o Vagão J, denuncia já, em muitos aspectos, esse desejo de mudar. Mas o livro que foi apreendido pela censura ainda durou, no público, ainda durou um mês ou coisa que o valha. E teve pelo menos uma crítica. Ora, as pessoas que leram esse livro condenaram-me isso e eu recuei. Portanto, não tive a coragem de arrancar logo de então para aquilo que eu desejaria fazer. Entretanto, eu recuei, mas comecei novamente a avançar e, se formos ver os livros que vão desde então até, por exemplo, Estrela Polar, há um esboço aqui e acolá de uma quebra desse cânon. Depois, o novo romance deu naturalmente uma força, uma coragem que eu não tinha e então arranquei. Ora, o que é que se pretende fazer com isto? Não é evidentemente espantar o burguês, destacar-se pela sua originalidade formal, não é isso. É que toda a verdade se esgota muito mais à arte, tudo se esgota na vida, não é? Até a própria verdade. A verdade dura um momento, ilumina-se e depois começa a apagar-se. Ora, havia um cansaço já das formas romanescas, portanto, havia uma necessidade de sentir que o romance tinha de viver novamente, tinha de viver a partir de outros elementos que lhe dessem justamente vida, não é? E foi isso que eu senti. Portanto, não houve, de maneira nenhuma, um desejo de fazer diferente só para fazer diferente.
havia era um desejo de me sentir vivo dentro dos quadros do romance e eu não me sentia já vivo nos quadros tradicionais. Os anos 60 são um período especialmente fecundo na produção ficcional e ensaística de Virgílio Ferreira. Em 1960 publica Cântico Final e em 1962 Estrela Polar. Em 1963 recupera Apelo da Noite, redigido quase 10 anos antes. De 1965 é o romance Alegria Breve. E, juntamente com a ficção publicada, emergem referências literárias e filosóficas como o existencialismo e a fenomenologia, o novo romance, Kafka e Albert Camus, marcos de um percurso em que cada vez mais está em causa a estrutura do romance como forma internamente coesa. Já em Alegria Breve, a alegria da vida, momento fugaz entre o nascimento e a morte, representa-se num espaço difuso, numa atmosfera sensivelmente desrealizada. Depois, em 1974, Rápida a Sombra acaba de pulverizar as categorias convencionais do romance, diluídas na memória do narrador contemplativo e estático. Para Sempre, publicado em 1983, constitui em diversos aspectos um regresso às origens infantis da personagem, a uma situação narrativa memorial consagrada noutras obras, também à problemática da morte e da eternidade, intimamente ressentida por um narrador no ocaso da vida. De novo a vida e a morte, de novo como em aparição, a enviesada projeção autobiográfica do romancista no seu romance. Posta esta reserva, isto é, a de que todo romance é autobiográfico, eu direi, sim, este é um pouco mais autobiográfico do que essa maneira de ser autobiográfico de todos os romances. Mas autobiográfico em quê? Autobiográfico fundamentalmente na experiência que o narrador conta. Porque eu lembro muito bem de ter feito eu próprio. E depois imaginei um romance. Imaginei um esquema que seria o narrador vem para Évora. Aliás, o ter escolhido Évora também foi para mim difícil, porque eu estava tão perto de Évora que a não via. Para vermos é preciso afastarmos ou fecharmos os olhos. E de certo modo foi o que eu fiz, fechei os olhos para ver Évora, senão não havia. Mas acabei por decidir-me por Évora. Portanto, eu imaginei o narrador vem para Évora, traz a sua mensagem, transmite-a a várias personagens, a várias pessoas, hipoteticamente reais, e cada uma reage à sua maneira. Portanto, o que é que há aí de autobiográfico? Há de autobiográfico o facto de eu ter feito essa experiência. Há de autobiográfico o facto de o narrador ser professor de liceu como eu era. Para lá disso, não há autobiografia.